Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um privilégio muito grande estar na casa do Senhor, podendo louvar e engrandecer o teu santo nome. Eu confesso aos irmãos que, como eu não pude vir na quarta-feira, parece que faz um mês que eu não venho na igreja, pastor. Você sente falta de estar com os irmãos, de estar cultuando, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. O carro que estava no concerto, mas hoje nós estamos aqui. E não sei os irmãos, mas quando eu fico assim um período distante da igreja, eu quero fazer tudo. Eu quero cantar, eu quero orar, eu quero pregar, eu quero fazer tudo. Não, um momento de cada vez. Mas aprove a Deus dar essa oportunidade de estarmos juntos em comunhão para adorar o Senhor. E isso é de grande valia para a minha vida, amém? Quero convidar os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias em livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Já estou há alguns dias com essa mensagem no coração. Pensei até em trocar, mas falei, não, Senhor, o Senhor vai falar grandemente conosco. Então eu nem li, você entendeu? Eu não li a Bíblia para não mudar de mensagem. Falei, não, vou ficar nessa aqui, não vou mudar. E Deus aprove essa oportunidade. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. A partir do 26. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, declarou: Alegra-te, mulher agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. E eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Amém? Poder se assentar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome por essa oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, de podermos, Pai, se alegrar na tua presença, entoar louvores, e entender, Pai, que o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu te peço, Pai, pela sua infinita misericórdia e graça, fala conosco, Pai, mais uma vez através da tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que venhamos compreender o real propósito que o Senhor nos trouxe nesse santo lugar hoje, para estarmos aqui, Senhor, em comunhão. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, lendo sobre essas palavras, nós encontramos um dos maiores fatos históricos já mencionados em nossa era. Uma virgem tendo uma visita de um anjo, a qual ali, revelando a ela qual seria o propósito daquela visita. Nós lemos que, conforme a abordagem do anjo, diz para ela que ela é muito agraciada, que ela vai ser abençoada por Deus, e ela vai gerar um filho, e esse filho vai ser chamado Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E ele também diz que ele vai reinar sobre o povo de Jacó, e também que o seu reinado não terá fim. Essas são as palavras que essa jovem escuta. Só que tem algumas coisas aí a qual tem que ser trabalhadas nessa jovem. Ela foi incumbida de uma missão, de gerar o nosso Criador. Mas como acontecerá isso? Essa é a próxima pergunta. Como isso vai acontecer? Ela diz que não conheceu homem algum. E como vou gerar um filho? E a partir do versículo 34, vai ter esse questionamento e o anjo vai declarar o que acontece. Eu quero ler para você. Diz assim, versículo 34. Então perguntou Maria, como acontecerá isso? Pois não tive relação com homem algum.
Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o que nascerá de ti será santo e será chamado Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que esse já é o 6º mês de gestação para aquela a quem se julgava estéril. E ele vai terminar no 37 dizendo: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Aleluias. O anjo explica para ela o que vai acontecer, como vai ser esse processo, porque ela tem um questionamento, fala: não conhecerá homem algum, como vou gerar um filho? Na mente dela e também na nossa é totalmente impossível isso acontecer. Mas o anjo Gabriel fala para ela: o que nascerá de ti será o Filho do Deus Altíssimo, uma sombra te cobrirá. Você vai sentir esse sinal no seu ventre, ele vai crescer, ele vai nascer. E aí ele dá um exemplo de algo que já está acontecendo, de um propósito que já está encaminhando na frente aí, que nós sabemos que é o nascimento de João Batista. Uma parenta dela, Isabel, já está no seu 6º mês de gravidez, ela é avançada de idade, e mesmo assim, Deus lhe agraciou a gerar a um filho, também chamado, também escolhido para um propósito. Se nós continuarmos a leitura, Maria, depois que ouviu essas palavras, ela vai visitar Isabel. Ela vai até próximo dela. Então, Maria ouve essas palavras. Ouve que aí está acontecendo também com a sua parenta Isabel. E vai a visitar. E vai estar com ela. E essa visita é muito interessante porque a Bíblia não relata que Maria falou para Isabel o que aconteceu com ela. Nós não temos esse relato. Mas eu também quero ler para você para criar contexto, para chegar aonde a mensagem vai nos direcionar ao propósito real que a Maria teve, dada pelo Senhor. No versículo 39 vai dizer assim: durante aqueles dias Maria preparou-se e saiu rapidamente à viagem. Em viagem a uma cidade da montanhosa da Judéia, chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou em seu ventre. Isabel ficou plena, cheia do Espírito Santo. E com forte grito exclamou: bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o ventre que está no teu fruto, bendito é o fruto que está no teu ventre, melhor dizendo. Mas qual o motivo desta maravilhosa visita, a qual a mãe do meu Senhor veio me visitar? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo o que lhe foi revelado. Agora chega uma parte muito interessante. Além de ouvir, além de se atentar ao que foi revelado a Maria, ela creu de forma incondicional que Deus iria fazer conforme lhe foi revelado, lhe foi dito. Então nós ouvimos a palavra do Senhor. O Senhor tem as suas promessas e tem os seus propósitos para as nossas vidas. Ele nos chamou para algo maior, ser representantes do teu reino sobre a terra, anunciar o seu evangelho, ministrar que é chegado o reino dos céus. Mas tinha que ter um start, tinha que ter um começo. E esse começo, por incrível que pareça, na sua forma real ali, no cumprimento da sua palavra, havia dito lá Isaías em 7,14 que uma virgem iria conceber um filho. E esse filho terá um reino que não acabaria, não teria fim, como o anjo falou para Maria. E esse processo agora está acontecendo. Maria está vivenciando a promessa de Deus, Maria está vivenciando o propósito de Deus. E quando ela visita Isabel, ela consegue compreender que Isabel também está no mesmo propósito. Havia uma promessa também sobre Isabel, que o filho que ela estava gerando iria abrir o caminho para Cristo, aquele que Maria está gerando.
passar. Ele ia chegar a anunciar que vem outro que tinha mais poder do que ele, a qual a virtude, a graça, o poder era maior do que João Batista. Esse momento está próximo de acontecer. Mas Maria está atenta a todos os detalhes. Ela está observando quando Isabel diz que ela é bendita, agraciada, porque creu em tudo o que foi revelado. A palavra nos direciona cada vez mais a estar próximo do Senhor, a buscar a tua presença, a acreditar nela fielmente, a cumprir os propósitos que Deus nos designou. Este é o primeiro passo para se aproximarmos de Cristo. Mas Maria, no seu contexto, havia algumas dificuldades. Não é porque somos servos do Senhor que passaremos só por facilidades. Pelo contrário, Maria era uma jovem em estudos, em pesquisas, vão dizer que está em torno de 14, 13 anos. Isso é o que dizem, mas mesmo se fosse um pouco mais velha, 17, 18, ainda tinha alguns percalços para percorrer. Ela estava prometida a José, José da linhagem de Davi, da descendência, como Mateus vai dizer no seu primeiro capítulo, e trazer a genealogia de Cristo, para se cumprir a profecia. Ele tinha que vir da raiz de Davi, e José tem um papel determinante sobre isso. Maria revela ao seu esposo o que vai acontecer. Ele em sua mente, em seu coração, deseja fugir em secreto para não escandalizar Maria, não trazer nenhum prejuízo para ela. Porque se isso acontece, se é declarado um adultério, morre a Maria. É morte de apedrejamento. Então, além do risco de perder o esposo, ela tinha um risco de perder a sua própria vida, dizendo que adulterou uma coisa que ela não fez. José pensa em seu íntimo em fugir, mas o anjo visita. O anjo chega próximo dele e revela para ele: não temas, o filho que ela está gerando é o filho do Deus Altíssimo. José agora está fazendo parte desse propósito, o maior propósito de todos, a ser gerado o Salvador e a criar o Salvador. Ele, depois que ouviu essas palavras, começou a cumprir todas as coisas. Quando Deus o revela para ele sair da onde ele está para ir para o Egito, porque o menino ia ser perseguido, ele faz. Quando é revelado que aqueles que perseguiam o menino já morreram para ele voltar, ele volta. José começa a obedecer e ouvir a voz do Senhor e participar desse propósito, a estar inserido nessa conduta, a dar exemplo de quem é. Quando está Jesus para nascer, ele recebe algumas visitas. Quando ele nasce, tem a visita dos pastores. Lucas, capítulo 2, no versículo 19, diz que os pastores vão visitar ele quando Jesus está na manjedoura. Eles vão levar lá presentes. Eles vão falar que houve uma revelação onde eles estavam, e o anjo revelava que o Messias havia nascido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esses homens se enchem de alegria e vão até Cristo e começam a declarar essas palavras para José e para Maria. E não pasme, Maria estava atenta a todas as palavras. Acompanhe comigo, livro de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Eu vou ler a partir do versículo 15, para a gente ganhar um pouco mais de contexto. Diz assim a palavra do Senhor: quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos esse acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido, deixado numa manjedoura. Depois de o contemplarem, comunicaram a todos que lhe fora revelado a respeito daquele menino.
E ao ouvirem que os pastores relatavam, ficaram de sobremodos assustados. Versículo 19. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre todos eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, e assim como lhe fora predito. Aleluias. Maria está atenta, ela está observando a cada passo, a cada momento o que falam sobre o menino. Ela está vivenciando o propósito, ela está vivenciando o que Deus revelou através do anjo Gabriel e vivendo momento a momento, dia após dia, o cumprimento do que o Senhor designou sobre a vida dela. Meus amados irmãos, Deus nos deu um propósito, ide pregar o evangelho a toda criatura, aleluias. Cristo nos deu um propósito, sermos suas testemunhas do evangelho do Deus vivo. Cristo nos deu uns propósitos, representarmos a Ele nessa terra, enquanto vivenciarmos ela, aleluias. Maria tomou isso de tal modo e vivenciou todos esses momentos, adorando e glorificando a Deus, mas também tinha os seus momentos de dificuldade, tinha os seus momentos também de pensar, de refletir a sua jornada. Mais adiante, vai ter a apresentação de Cristo na sinagoga. Vai ela e José para cumprir a lei no 8º dia, conforme o costume dos judeus. Eles vão até lá, encontram um homem, a qual foi revelado a ele que ele não partiria enquanto não visse o Salvador, não contemplasse a promessa de Deus sobre a vida dele. Esse homem é Simeão. Ele está lá na porta do templo. O casal chega com o Salvador, com Cristo. Contemplem isso comigo. Diz a palavra do Senhor que ele pega Cristo nos seus braços. Ele olha aos céus e agradece ao Senhor pelo cumprimento a qual Deus confiou em suas mãos e lhe deu a promessa que ele não ia partir enquanto não visse a salvação dos judeus. Esse homem contempla Cristo, no meu entendimento, com os olhos já cheios de lágrimas, o seu coração batendo mais forte, vivenciando aquele momento, aquela promessa ao qual Deus havia lhe dado. Meu amado irmão, vivenciar o propósito de Deus, vivenciar a promessa de Deus, estar junto com o Senhor, nesse propósito é a melhor coisa que nós podemos fazer, como entendemos que Deus preparou para nós. Esse homem já era avançado de idade. Esse homem fazia a obra do Senhor. E com certeza Deus falou para ele: você vai ver, vai contemplar o que eu preparei para aqueles que me buscam em espírito e em verdade. Se cumpre. Faz todo o rito. Aquela família fica atenta, e se você for ler a partir desse capítulo, que é no 2 também, vai falar que Maria está atenta também nesse propósito. Em todas as palavras que são ditas por Simeão, Maria está com seus ouvidos atentos do que falam do menino. O menino cresce, a Bíblia não vai relatar sobre isso, mas chega um certo tempo, ele está no templo. Eles vão a uma festa, voltam e Jesus continua no templo, a falar com os doutores da lei, com os da sinagoga, e começa a expressar todo o conhecimento, a qual ele é o próprio Verbo, o próprio Senhor, o próprio Deus, que nos visitou em homem, para cumprir o propósito designado por Deus. Aqueles homens que estão ouvindo um menino de 12 anos, ficam totalmente surpreendidos, de tão entendimento, de tanta sabedoria, que Cristo tem e revela a eles. Mal sabiam eles, que era o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Verbo que estava habitando entre nós. Aleluias. Meus amados irmãos, o nome do Senhor tem a sua tradução mais linda e mais bela, Emanuel, Deus conosco. Desde o princípio, em todos os momentos, Ele participou de tudo, Ele faz parte de tudo. E Ele estava habitando naquele momento entre nós, em corpo como homem, se esvaziando da sua glória e nos dando a oportunidade
de sermos salvos por Ele. Contemplando esse entendimento, essa sabedoria, Jesus cresce, avança em idade, começa o seu ministério. Maria ainda continua ao lado de Cristo. No seu primeiro milagre, em João, no capítulo 2, onde transforma água em vinho, há uma festa, o vinho acaba. Maria fala para os servos: obedecei a tudo o que ele pedir. Jesus está nesse momento, exercendo o seu ministério. A palavra diz que os seus irmãos ainda desconfiavam do seu chamado. Mas Cristo não deixou isso o abalar. Por que não ia abalar? Ele continuou na sua jornada, pedindo e fazendo o que o Pai lhe havia confiado em suas mãos. E Maria até nesse momento também estava atenta sobre tudo que iria fazer. Nós sabemos, ele pede para encher aquelas talhas de água. Só os servos sabiam que tinha água. Eles levam até o noivo. E também tem um outro que vai saborear o vinho. E ele diz: por que deixaste o melhor vinho para o final? Sendo que os outros entregam o melhor no começo e depois no final entregam o outro vinho que não tem tanta qualidade. Mas o Senhor preparou algo tremendo sobre as nossas vidas, tanto no começo como no fim. Ele preparou que nós pudéssemos andar com Ele em todos os dias, e sua promessa é que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. A sua promessa é que Ele é um Deus conosco, um Deus vivo, um Deus perto, um Deus próximo. Mas só estamos próximos do Senhor quando estamos em sua casa, fazendo o que Ele nos pediu para fazer, sendo obediente e sendo servo a Ele em todo o tempo. Para estarmos mais perto do Senhor, temos que começar o princípio da sabedoria. É o temor a Deus, em buscar a tua presença em todo o tempo. Eu não canso de falar. Nós estamos aqui porque nós somos os maiorais. Pelo contrário, nós estamos aqui porque somos dependentes da palavra do Deus vivo e poderoso, que reina, que vive e que está à destra do Pai. Jesus caminha, nós conhecemos, tem milagres, tem prodígios, tem restauração, tem multiplicação. João diz no seu livro que não cabia todas as obras a qual Cristo fez no momento que Ele esteve conosco, 3 anos e meio, conforme os relatos. Não dá para anotar, não dá para escrever. Mas Ele continua lá, Ele continua fazendo, Ele continua operando, Ele continua chamando, discipulando, formando, curando, libertando, em todos os quesitos imagináveis você pode pensar. A Bíblia relata curas, prodígios, maravilhas. Cristo está ensinando, discipulando aqueles homens, trazendo para eles uma promessa: eu vou para o Pai, mas depois eu vou voltar. Mas tem um momento mais delicado do seu chamado agora, e também um dos mais importantes. Quando Jesus está caminhando para ser crucificado, ele diz, o Evangelho diz, que as mulheres o acompanhavam. Havia uma multidão atrás, vendo aquele fato, que para o mundo não tem tanta importância, por incrível que pareça. Mas para nós que entendemos através da fé, que aquele foi o start para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor e sermos salvos por ela, é de grande valia. Isaías diz no seu livro 53, no capítulo, que ele foi açoitado, cuspido, não reconhecia o seu rosto, foi tratado como um malfeitor, mas foi como ovelha muda ao seu matadouro. Nós temos um deslumbre quando nós vemos aquele filme Paixão de Cristo, um deslumbre do que aconteceu com Cristo. E quando nós conseguimos compreender o que aconteceu com Ele, não foi porque foi encontrado pecado sobre Ele, não foi porque Ele errou,
porque ele não merecia estar lá, mas ele estava em nosso lugar, por amor, por nos amar, ele estava lá. E quando eu contemplo essas coisas, eu tento mensurar no meu pensamento o quanto Deus me amou. Eu não consigo chegar numa resposta. Eu não consigo equivaler o amor de Cristo para comigo, se entregando em meu lugar na cruz do Calvário. Porque na verdade não era o pecado dele, porque nele não houve pecado, na sua boca não houve engano, mas era o meu pecado que estava lá. Foi o meu pecado que levou ele para a cruz. Mas foi o amor de Deus que entregou Cristo a estar na cruz em nosso lugar. Aleluias. Mas essa mulher tinha um amor de mãe, um amor incondicional, que não ia deixar o seu filho. No primeiro tombo ela estava lá, no crescimento de Cristo ela estava lá, nas suas primeiras palavras ela estava lá, quando era jovem ela também estava lá. Tinha um laço de amor, ela criou, ela viu crescendo, gestou esse menino. Agora ele é um homem formado, cumprindo a vontade de Deus, tendo notoriedade, pregando a palavra. E por esse motivo, por dizer a verdade, por apregoar, por falar do amor, ele é condenado injustamente à cruz do Calvário. Ele é levado no Gólgota. Ele carrega aquele madeiro, por mais que tentaram ajudar, aquele madeiro estava sobre ele, era pesado, era cruel. Mas, meu amado irmão, aquela mãe estava lá. Quando pregaram Cristo na cruz do Calvário, ela também estava lá, ao lado da cruz, vendo aquela cena sobre o seu filho. Mas Cristo sabia que era o propósito de Deus, porque 53:10, que Deus agradou moê-lo, era o propósito do Senhor entregar Cristo em nosso lugar. Aleluias! Cristo está lá, crucificado, do lado de dois ladrões, que questionam se ele devia estar aqui ou não. Mas este não vem ao caso agora. Jesus, olhando para sua mãe, em João 19:25 ao 27, diz que a sua mãe estava lá. Tinha amigos que estavam lá. Mas eu quero trazer à sua memória duas pessoas. Primeira pessoa, Maria, mãe de Jesus, estava lá. Segunda pessoa, o discípulo que disse que o amava, João, também estava lá. Cristo, sofrendo na cruz do Calvário, levando os nossos pecados. Olha para sua mãe, olha para João e fala para ela: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nem no momento mais difícil que Cristo estava enfrentando, nem em seu corpo, ele deixou de amar, ele deixou de formar família, ele deixou de dizer a verdade. O amor de Cristo sobre as nossas vidas é incondicional. Nós não conseguimos comparar, mensurar esse amor. E nesse simbolismo de entregar a mulher que o gerou ao discípulo que ele amava, ele fortalece cada vez mais o seu propósito de família no Senhor. Aleluias. Essa mulher vivenciou todos os momentos imagináveis e possíveis com Cristo, dos mais felizes e dos mais dificultosos. Essa mulher não se arredou o seu pé de lá. Ela tinha algo em seu coração que ardia. E sabe o que era? Não era ser maior que Cristo. Não, era ser serva do Senhor. Aleluias! É esse sentimento que devemos ter em nosso coração quando conhecemos quem é Cristo. Senhor, Ele é Senhor. E ela compreendeu essas coisas. Eu quero ler com você Lucas, a partir do 46. É o canto de Maria. Maria começa, depois da sua visita a Isabel, a glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ela começa a dizer em suas palavras quem realmente ela é e qual é o propósito que Deus confiou em suas mãos. Diz lá, Lucas capítulo 1, a partir do 46, diz assim:
Então declarou Maria: engrandece a minha alma ao Senhor, o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a minha insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas ao meu favor. Santo é o seu nome, aleluias. A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Pois ele operou poderosos feitos com o seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos, derrubou os governantes do seu trono, mas exaltou os humildes, supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou ao seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinda, a favor de Abraão, a sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. E Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, quando então retornou à sua casa. Aleluias. Maria, no seu canto, glorificando a Deus, reconhece quem ela é e de quem vem a salvação: do Senhor. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ela começa a expressar o que Deus tinha feito, né, com ela. Ela começa a entender que ela será lembrada por geração em geração do ato misericordioso ao que o Deus fez com ela. Ela entendeu o propósito, ela vivenciou o propósito. Por isso que eu li, depois do que ela já tinha dito, o que aconteceu com ela. Irmãos, irmãs, Deus confiou um propósito em nossas mãos. Ele quer que nós vivenciamos esse propósito com afinco, com verdade, com brilho nos olhos. O Senhor nos chamou para pregoar a palavra, para mostrar quem é Ele, para apresentar às outras pessoas que não conhecem o Senhor, que Ele é o digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E mais do que isso, o nosso Salvador. Antes de finalizar, entrando no desfecho, eu vou contar algo para você. 2019, 2020, eu trabalhava de Uber. E eu fui fazer uma viagem. E como de costume, eu deixava no meu som louvores. Entrou uma passageira naquele momento, estava tocando Raridade. Lembro como se fosse hoje. Ela entrou e falou assim: nossa, eu gosto tanto dessa música. Eu falei: que benção. Ela falou: você é evangélico? Eu falei: graças a Deus. Continuou a viagem. De repente, para romper o silêncio, ela falou: os evangélicos não gostam de Maria. Eles odeiam Maria. E eu, dirigindo e pensando, acabamos de ter uma oportunidade de falar quem é o Senhor. Replicando e dizendo a resposta, eu falei para ela: não, pelo contrário, nós gostamos de Maria, nós sabemos da importância que ela tem, e não odiamos Maria. Ela falou: como assim? Eu falei: eu vou propor para você uma ideia. E fui de uma maneira bem simples, bem sutil, porque não é confrontar, é mostrar o que a Bíblia nos ensina. E eu falei para ela, bem simples: imagina comigo, você está doente, você vai ao médico. Chegando lá, a recepcionista chega até você e fala: moça, nós tivemos um probleminha e o doutor não vai poder te atender. Você está mal, você precisa ir no médico. E a recepcionista fala: só que a mãe dele está aí.
Você quer passar com ela? Perguntei para a moça. Você passaria com ela? Ela falou, não, de jeito nenhum. Falei, mas por quê? Porque ela não se formou. Ela não sabe nada de medicina. A moça não falou para mim que ela era médica. Falei, você tem toda a razão. Mesma coisa com Cristo e Maria. Não foi ela que morreu por nós na cruz do Calvário. Não foi ela que ressuscitou no terceiro dia. Não foi ela que nos deu promessa de vida eterna. Mas ele teve seu papel importante. Foi chamada para gerar o nosso Salvador. Foi um testemunho vivo da obra redentora de Cristo sobre as nossas vidas. Cada um tem o seu papel. Maria tem o seu papel. Cristo tem o seu papel. Nós temos o nosso papel. A viagem era longa. Descendo do carro, ele olhou para mim e falou assim: nunca ninguém me explicou como você me explicou. Eu olhei para ela e falei: louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós somos chamados para semear. Alguém vai colher. E quem for colher vai saber que foi germinada uma palavra da verdade. E Cristo naquele momento vai semear e levar para o seu reino. Quero fechar, que eu estou em cima do minuto último. Lucas 1:38. Esse versículo, Maria declara quem ela é. E essa é a ênfase da mensagem de hoje. Quem Maria é. Eu quero que você transporte para você. E se pergunte: quem você é diante da obra do Senhor. Lucas 1, capítulo 38. Diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Foi o momento ao qual o anjo Gabriel declarou para ela o propósito de Deus sobre a vida dela. Ela ouviu, creu, se colocou à disposição como serva. Ela diz no seu canto: o meu nome será lembrado de geração em geração. E nós cumprimos esta palavra hoje. O nome de Maria é lembrado de geração em geração, pois ela gerou o nosso Salvador. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor.